Alunos da mediação tecnológica, vocês observaram aí na nossa aula que a Itália e a Alemanha, elas saíram tardiamente para o processo de unificação. E isso vai fazer toda a diferença e vai influenciar diretamente nessa política europeia do final do século XIX para o início do século XX. Então, acompanhe conosco na tela para vocês, porque nós estamos na aula 12.2, falando de quê? Da unificação da Itália e da Alemanha. Então, qual é o contexto político? A fragmentação territorial. No século XIX, tanto a Itália quanto a Alemanha, elas eram locais fragmentados. O que é fragmentado? Elas eram divididas em pequenos pedaços. Só a Península Itálica, que é aquela botinha lá chamada de Península Itálica, que é cercada de água por 3 lugares e um deles ligado ao continente, por isso que é uma península, ela estava dividida em vários estados independentes. Aí, em 1815, nós temos o Congresso de Viena, após a rendição de Napoleão Bonaparte. Aí, dentro desse contexto, a Itália e a Alemanha, elas continuavam fragmentadas em estados. O território alemão também estava dividido em várias dezenas de pequenos estados, e cada um desses estados independente, com seu rei independente, seu primeiro-ministro. Então, vem a ideia de unificar. O que é unificar? É transformar em um único país. E a unificação da Itália, ela contou com importante liderança política e militares. Entre elas, quem? Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, que nós temos uma relação dele diretamente com o Brasil. O rei Vítor Emanuel II, aí, o monarca que se tornou o rei da Itália, o Giuseppe Garibaldi vai unificar o sul da Itália e vai passar para o rei Vítor Emanuel, dizer, olha, agora é sob seu comando. São 2 heróis italianos. E a Alemanha, a principal liderança alemã era o primeiro-ministro Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era o líder da Alemanha. Também Bismarck defendia que a unificação deveria ocorrer por ferro e sangue. Então, ele que era primeiro-ministro da Prússia, que era uma das partes da Alemanha, se chamava Prússia, estava dentro desse contexto aqui. A guerra, a diplomacia e a aliança num processo de unificação. A unificação da Itália ela ocorreu através dos conflitos militares entre potências que dominavam parte da península. Então, essa unificação alemã, Bismarck conduziu 3 guerras principais para a unificação da Alemanha. A guerra contra a Dinamarca, aí quase na metade do século XIX, a guerra contra a Áustria, também na década de 60 do século XIX, e a guerra contra a França já na década de 70 do século XIX. E esse conflito fortaleceu a Prússia. Então é da Prússia que vai sair, lá que tinha o Otto von Bismarck como primeiro-ministro, é de lá que vai sair esse fortalecimento e a formação do Império Alemão. Após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, ou seja, os franceses contra os alemães, os prussianos, aí vão brigar, e essa briga vai render até a Primeira Guerra Mundial, é uma briga que vai render por muito tempo. Em 1871, ela foi proclamada Império Alemão no Palácio de Versalhes. Então, lá no Palácio de Versalhes, o Império Alemão proclama o Império Alemão, vai conquistar toda aquela região. A unificação da Itália e da Alemanha contribuiu para a formação dos Estados nacionais mais fortes e centralizados. Agora estava centralizado. Como está unificado, daria para ter um poder centralizado. E esses 9 países passaram a ser governados mais organizados, mais integrados, um crescimento e a identidade nacional formada. Agora nós temos a Alemanha e a Itália como, vamos chamar de nação. É uma nação fortalecida.
É por isso que vão se fortalecer e vão estar na Primeira Guerra Mundial. A disputa, a unificação, ela fortaleceu o desenvolvimento econômico, mas fortalece o desenvolvimento militar, o desenvolvimento social. Só que essa disputa territorial e as alianças militares que vão se formar, esses fatores contribuíram para um clima de tensão que vão levar o que nós vamos chamar de Primeira Guerra Mundial. Então, chegamos à atividade. Eu quero vocês o seguinte: façam a atividade com bastante calma, tranquilidade. Eu já volto para corrigir ela com vocês. Eu olhando aqui as atividades que eu passei para vocês, eu estava relendo elas, ainda agora com bastante calma, enquanto vocês estavam fazendo aí a atividade, eu estava relendo elas. O que eu observo neste momento? O que eu observo? Eu observo que o século XIX, parece que os acontecimentos do século XIX, ali, eles vão refletir todos no século XX. Já pararam para pensar? Olha como começa o século XIX. Olha lá como começa o século XIX. O século XIX começa com o Napoleão Bonaparte dominando, fazendo o Império Napoleônico ali a partir da França. O século XIX começa com a expulsão da família real para o Brasil. Olha o século XIX, o início do século XIX já tem toda uma interferência do Brasil, porque é no século XIX que o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso é uma coisa interessante do início do século XIX. É no século XIX que o Napoleão Bonaparte perde a guerra. E os impérios que estão lutando contra Napoleão Bonaparte, contra esse imperialismo dele, vão se fortalecer. Há um fortalecimento desses impérios. Eu estou falando da Inglaterra, eu estou falando do Império Austro-Húngaro, eu estou falando de outros impérios ali que eles começam a se fortalecer. O Império Russo, Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia. Morreu com frio, fome, sede pela tática russa. Mas o século XIX também é conhecido como Belle Époque, a Bela Época. E a Bela Época, depois da Guerra Franco-Prussiana, ali, que acaba a Guerra Franco-Prussiana, que nós temos o Segundo Reich, o Segundo Império Prussiano, o Império Alemão, nós tivemos um período de paz na Europa, que vai ser o período da Belle Época, Belle Époque, ou Belle Époque, como alguns chamam esse período aí. Palavra francesa aí, para denominar. Aqui, nós estávamos passando por um reflexo da segunda Revolução Industrial, que também se dá no século XIX. Aqui nós temos a borracha, aqui na Amazônia, sendo explorada nesse momento. É no século XIX que se tenta construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. É no século XIX que nós temos a construção de Manaus. Nós temos ali a construção de Belém. Tudo isso no século XIX que está em ebulição. E esse século XIX ele vai ser um reflexo para o que vai acontecer no século XX. Porque nós já entramos no século XX, a unificação da Alemanha e da Itália, que acontece no século XIX, ela vai interferir na formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Dois blocos que vão se chocar, vão se guerrear. Então a gente começa o século XX, ali na segunda década do século XX, a partir de 1914, a gente já começa o século XX com a Primeira Guerra Mundial. É por isso que o historiador Eric Robesbal, ao analisar o século XX, ele vai chamar de o breve século XX, quando no livro A Era dos Extremos, ele analisa esse século XX, que ele diz que o século XX ele começa com a Primeira Guerra Mundial e termina com o fim
do socialismo. Tá certo? Da Guerra Fria, termina com o fim da Guerra Fria ali, o breve século XX que eles chamam. E o século XX vai ter toda essa interferência do século XIX, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos mais atividade, saber como é que vocês responderam, só para a gente ver se vocês acertaram. Fiz aí a revisão. Durante o século XIX, diversos territórios europeus passaram por um processo de unificação nacional, como ocorreu na Itália e na Alemanha. Esses processos estavam ligados ao fortalecimento do nacionalismo e à formação de estados nacionais mais centralizados. No caso da unificação alemã, o principal líder político responsável por articular esse processo foi Otto von Bismarck, que defendia a ideia de que a unificação deveria ocorrer por meio da força militar e da diplomacia. Essa política ficou conhecida como política do equilíbrio europeu, política do ferro e sangue, política do absolutismo monárquico, política do liberalismo econômico ou política da neutralidade diplomática. Otto von Bismarck, ele não queria uma coisa pacífica. Ele dizia, olha, a unificação só vai acontecer se houver guerra. Olha aí, ó. A unificação só vai acontecer se houver guerra. Ele queria uma política de equilíbrio entre os europeus, ou ele queria dizer, eu estou afirmando, que nós temos que ter o quê? Claro que é ferro e sangue. Claro que é a letra B. Política do ferro e sangue. Vamos para a segunda aí. Olha a segunda aí, o que nos traz. Na tela para vocês aí, ó. O processo de unificação da Itália ocorreu ao longo do século XIX, ok? E isso eu já falei para vocês, já batemos o martelo. E ao longo, porque não foi numa data só a unificação, foi um processo. O Garibaldi, que tinha brigado aqui no Brasil, agora estava na Itália brigando na Itália. E contou com a participação de diversos líderes políticos, entre eles destaca-se Giuseppe Garibaldi, que tinha brigado aqui na Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, e Vítor Emanuel II, que é o rei da Itália. Até hoje o Vítor Emanuel tem prédios, tem celebração dele. Nesse contexto histórico, a principal característica do processo de unificação da Itália foi unificação pacífica de todos os territórios por meio de acordos religiosos, a intervenção direta da Igreja Católica na criação de novo Estado, a liderança do reino da Sardenha-Piemonte na formação do novo país, a permanência de divisão política da Península Itálica ou a formação de uma república socialista território italiano. Vem cá comigo. Nós sabemos que a Itália, ela estava fragmentada. Eram pequenos estados dentro da Itália. Até hoje, eu estive na Sicília, e eu falava isso na aula para vocês, até hoje na Sicília, o povo não gosta de ser chamado de italiano. Ele disse, não, nós somos sicilianos. Perguntei, aí na região de vocês deve ter algum italiano, um descendente italiano que veio lá do Rio Grande do Sul, do Paraná. Pergunta deles como era lá na Itália. Os avós dele contavam. E essa unificação pacífica não se dá na Itália. Nós temos uma liderança de uma região que é o reino da Sardenha-Piemonte, que era um dos reinos. Nós temos a Sicília, nós temos as duas Sicílias, nós temos vários reinos separados que nós vimos lá na aula. Só que a Sardenha-Piemonte ela está como liderança. E a partir dali que vai sair essa unificação do país. Então, a letra correta é a letra na tela para vocês. É a letra C. Vamos para a próxima. Bora que o tempo está acabando. Antes da unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha, estavam divididos em vários pequenos estados independentes. Ou seja, eram estados, ou seja, países, pequenos países independentes. Como se hoje pegasse Argentina, Paraguai, Uruguai e a Bolívia e se juntasse num país, formasse um único país aqui no sul da América do Sul.
Não dariam para eles formarem um país? Pois é, a Itália era assim. A formação desses novos países foi influenciada pelo crescimento do nacionalismo na Europa durante o século XIX. No caso da Alemanha, a unificação foi oficialmente proclamada em 1871. Tá? Eu quero lembrar vocês que em 1872 chegava aqui em Porto Velho a primeira empresa para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Só para vocês terem uma relação, a empresa Public Works, uma empresa inglesa. Mas isso não tem nada a ver com a nossa aula, só é para vocês lembrarem. Após a vitória prussiana na Guerra dos 30 Anos, na Guerra da Crimeia, na Guerra Napoleônica, na Guerra Franco-Prussiana ou na Guerra dos 100 Anos? Unificação, 1871. Vocês se lembram que eu disse que a Alemanha ela passou pelo Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. O Segundo Império Alemão ela se dá após a Alemanha ter brigado com a França. Essa briga da Alemanha com a França, ela vai conquistar um território, vai fazer um novo império, e nós temos aí essa unificação da Alemanha. Foi justamente aonde? Na tela para vocês. Foi justamente aí na Guerra Franco-Prussiana. Agora vem cá comigo, porque sabe o quê? Nós vamos decolar para o futuro. Bora ver uma questão aqui, apesar que essas questões elas estão estruturadas, nós estruturamos ela para elas ficarem muito próximas das questões que são cobradas do Enem. O Enem agora também ele vem um tema e daquele tema vem várias questões. Também vai aparecer assim, na tela para vocês. Olha aí, ó, o texto que vem no Enem. No século XIX, a Europa passou por profundas transformações políticas ligadas ao crescimento do nacionalismo. Ok? Nesse contexto, ocorreram o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Na Alemanha, o processo foi conduzido pela Prússia, sob liderança de Otto von Bismarck, que utilizou guerra e aliança diplomática para consolidar a unificação da Alemanha. Já na Itália, liderança como José Garibaldi e Emanuel II tiveram um papel importante na integração dos diferentes territórios da península. Os processos de unificação ocorreram na Itália e na Alemanha no século XIX, podem ser compreendidos como resultado de quê? Da tentativa de restaurar o sistema feudal na Europa. Não, para com isso, a gente não está nem falando de feudalismo aqui na aula. Da expansão do poder político da Igreja sobre os Estados europeus? Não, a Igreja ela tinha poder no período do sistema feudal. A criação de colônias europeias na África e na Ásia? Será que é isso que tem a ver lá? A Itália e a Alemanha tiveram colônias europeias lá, mas será que é isso que está relacionado? Podem ser compreendidos como resultado. Isso foi o resultado da unificação? Da fragmentação política causada pela Guerra Napoleônica. Será que foi isso que causou a fragmentação? Napoleão Bonaparte vai perder o poder lá em 1815. A Itália e a Alemanha ainda estavam fragmentadas. E do fortalecimento do nacionalismo e da formação dos Estados nacionais mais centralizados? Fica comigo. A ideia de nação. Eu falo a mesma língua, eu tenho o mesmo costume, eu sou ariano, como os alemães pensavam. Eu sou italiano, como os italianos lá da Península Itálica pensavam. E essa aproximação de língua, de costumes e tudo, vai aproximar eles para esse processo de unificação. Então, esse fortalecimento desse nacionalismo que o século XIX vem com grande força. Não é à toa que nós temos ali Augusto Comte, que era um positivista, que ele também tinha filosofia dele nacionalista. Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim, que vai ser colocado na bandeira brasileira. Então esse nacionalismo ele vai se fortalecer.
Os estados nacionais começam a ter um poder mais centralizado e não fragmentado. Por isso que a questão correta é a letra na tela para vocês. É a letra E, do fortalecimento do nacionalismo e da formação dos estados nacionais. Meus queridos, nossa aula estava muito boa, mas chegamos ao final. Chegamos ao final desta aula, mas nós ainda temos muito assunto pela frente. Fiquem ligados na nossa aula. Eu e a professora Zilmar estaremos com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.